Estamos na página de número 129, capítulo de número 4 das nossas lições bíblicas, aqui no vídeo. Os contextos urbano e rural nos tempos bíblicos. Bom, em vídeos anteriores ou aulas anteriores, percebemos como os judeus pensavam o sistema de medição e de proporções, além de identificar a maneira como se relacionavam com o seu sistema monetário, que servia de base às relações comerciais e econômicas. Lembrando um fato aqui bem contemporâneo, sistema bancário, quem criou foram os judeus. Lembrando outro fato bíblico também que é importante, Deus, ele sempre condenou as balanças injustas, os pesos injustos. Ou seja, quando se fala de sistema financeiro, pesos e medidas, esse sistema também, ele é sancionado por Deus no contexto dos costumes de Israel e é também colocado como um aspecto de vida moral, onde Deus condena quem age com injustiça até nesse detalhe. Então vamos mais à frente os contextos urbano e rural nos tempos bíblicos para dermos uma análise rápida, até nem muito detalhada acerca dessa perspectiva. Muito bem, página de número 130, a perspectiva rural da sociedade de Israel. Lembrando que o povo de Israel, à época, olhando para o Antigo Testamento, é um povo rural, basicamente, é um povo de criação de ovelhas, criação de gado e assim por diante, um povo da plantação. Então isso aqui tem tudo a ver com eles. Bom, no ponto A aqui, a saída do Egito e vida nômade no deserto. Nômade, já vemos isso, o nomadismo do povo judeu, vivendo de território em território, de ponto a ponto. Tanto é que você pega o livro de Números, a palavra números no hebraico, Bamidbar, a palavra números na Septuaginta é aritimoi, e em latim até numere. E ele registra o seguinte, os 40 anos de peregrinação do povo judeu. E neste livro é mostrado com muito enfoque, com muitas luzes, a questão da vida nômade do povo de Israel, mostrando que eles sim viveram de acampamento em acampamento, de cabana em cabana. Não à toa, inclusive nesse período foi comemorado várias vezes a festa de Sukkot, que é a festa de tabernáculos. Tabernáculos, ele vai dizer o seguinte, a época que o povo viveu de cabana em cabana, de tenda em tenda, e por aí vai. Então, a vida nômade, a saída do Egito e a vida nômade no deserto. A história de Israel foi marcada por uma profunda relação com a vida do campo, como eu já falei. Desde os primeiros momentos da criação, identificamos essa ligação. Então, Deus cria todas as coisas e coloca os seres humanos em um belo jardim. Nele, a maior atribuição feita ao homem é a de governar sobre a natureza e estabelecer os parâmetros de zelo e manutenção com o meio ambiente. Não à toa o governo do homem, ele foi tão específico ali na narrativa do Gênesis, que a gente observa até um fato interessante. Os animais iam até Adão para ver que nome eles receberiam, conotando com isso a dimensão da domesticidade dos animais para com Adão e também a dimensão da autoridade que ele tinha ali no Éden. E ele estava ali para cuidar da terra, estava ali para ará-la. E depois da queda, claro que ele continuaria cuidando da terra, não mais do jardim agora, continuaria arando a terra, só que seria uma coisa mais causticante. Ela entraria um fato, uma ocupação no âmbito de juízo divino, nós sabemos disso. Então, assim, a história de Israel foi extremamente marcada pelo contato com a vida campesina. Mas a constituição dessa vida rural teve seu clímax a partir da saída do povo do Egito, quando passou a desenvolver a vida nômade pelo deserto, como já citei o livro de Números. Porém, foi somente com a chegada do povo em Canaã, que Canaã aqui você entende como sendo toda a nação, todo o território de Israel. E se você encontrar na Bíblia uma expressão Dan a Beersheba, você vai dizer que
você está falando de algo que é de norte a sul. Norte, Dan, lá no extremo norte de Israel, e Beersheba, extremo sul de Israel. E Canaã era o nome que se dava antigamente a todo o território de Israel. Que identificaram-se modelos de organização social mais complexos em uma estrutura de produção e de manutenção da vida dentro dos parâmetros de uma cidade. Eles descobriram isso em Canaã, no caso. Até então, o que se tinha era apenas uma junção do povo que peregrinava em busca de Canaã. Canaã é a terra da promissão, e o povo aqui estava sem terra, e Deus os estabelece ali. Desculpe usar o trocadilho aqui, sem terra. Então, uma promessa divina que daria ao povo uma terra com característica extraordinária, e a característica é aquela expressão muito bela e poética, hebraística, uma terra que manava leite e mel. Essa promessa ela foi repetida por várias vezes enquanto o povo peregrinava pelo Bamidbar, pelo deserto, a peregrinação do deserto, livro de Números novamente aqui. Então, essa promessa era o que motivava os israelitas a continuarem na peregrinação e com a certeza de que Deus cumpriria o que ele tinha falado em Shemot, que é Êxodo, capítulo 3, versículo de número 8. O que é que Deus disse? Vou citar aqui o versículo. Por isso, Deus dizendo aqui: desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam, já estava ocupada a terra, habitam quem lá? Os cananeus, os hititas, os amoreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Então Israel ocuparia e teve como promessa uma terra que já estava ocupada por essas nações. Isso está no trâmite da soberania de Deus. Deus coloca povos, Deus tira povos, Deus coloca reis, Deus tira reis. Então, portanto, depois de mais de 4 séculos no Egito, o povo seria de lá tirado, aquela geração viva do momento, e seria colocado numa terra que já estava ocupada. Soberania de Deus e ponto final. Deus quis dessa forma. E o Senhor é Senhor da terra e do céu. Ponto B aqui. A gente viu a perspectiva rural de Israel, da saída do Egito e a vida nômade no deserto. E o ponto B, a história de Israel e a vida campesina. Então, durante toda a jornada pelo deserto, o povo de Israel passou a desenvolver formas de convívio com a realidade difícil e trabalhosa que o campo exige do ser humano. Isso foi desenvolvido por 40 anos no deserto. E plantar o que no deserto? Não tinha como plantar absolutamente nada. Para quem já conhece o Oriente Médio, eu já conheço aquele deserto, é pedra, não tem como plantar absolutamente nada ali, ali não gera nada. Mas quando você vai entrando em Canaã, que hoje é Israel, o verdor começa a aparecer. É um negócio extraordinário, um negócio até sobrenatural. Então, essa realidade tão característica destacada em capítulos anteriores ou aulas anteriores, nos mostra que mesmo em situação tão adversa, os judeus passaram a desenvolver técnicas que lhes ajudaram a potencializar suas colheitas, além de promover melhorias para as suas vidas. E o que é interessante, quando você vê Israel hoje, para quem vê aquelas vastas plantações de oliva, as plantações de banana, as plantações de tâmaras, às vezes você vê até crescendo em solo que você olha aqui, meu Deus, como que está produzindo esse negócio aqui? É um fato importantíssimo, e quem olha para isso, ele só se lembra de uma palavrinha que o Senhor disse para essa nação quando estava tirando eles do Egito. Eu vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel. E quando a gente entende a expressão leite e mel, a gente chega à seguinte conclusão: uma terra que vai produzir tudo. Ela vai produzir, o que vocês plantar vai produzir. O interessante é que quando a gente olha a vida rural de Israel, a gente sempre vai atrelar a fidelidade de Israel para com o próprio Deus. Ou seja, à medida que eles eram fiéis, até a terra respondia com a sua alta produtividade. E hoje você vê a alta produtividade com a inteligência que Deus deu para aquele povo, com as técnicas agrícolas que eles têm.
técnicas de irrigação, técnicas de plantio, é simplesmente impressionante. Quem vai nos mercados, principalmente mercados da Cidade Velha, ou até o mercado da Cidade Nova, lá em Jerusalém hoje, o mercado do Mahane, quando você vai para comprar uma fruta lá, seja uma ameixa, seja uma laranja, uva, banana, gente, é impressionante, é a melhor que tem no mundo, é incrível, e foram produzidas debaixo de técnicas israelenses de plantio hoje, técnicas pecuárias hoje, que é só Deus para fazer isso. Então, portanto, a terra de Israel até hoje, conforme a promessa do Senhor, ela continua manando leite e mel. A vida rural retratada na Bíblia, página 131. A vida rural pode ser identificada durante toda a narrativa bíblica, no entanto, destaca-se no Antigo Testamento, pois nele significava parte da vida cotidiana do povo de Israel, foi enfatizada na lógica campesina. No Novo Testamento, identificamos mudança nas condições de vida, porém, ainda com hábitos ligados ao campo. Israel sempre foi ligado ao campo. E na página 132, com relação ao campo, aqui tem uma explicação sobre os riscos e soluções da questão do campo. Página 133, a produção cultural e artística do campo, a perspectiva urbana da sociedade de Israel, o caráter político e administrativo das cidades, páginas 134 e 135 também. E quando a gente entra aqui no capítulo 5, página 137, línguas, linguagens e comunicação do povo de Israel. Então, durante toda essa unidade, nesse ponto, a partir desse momento, identificamos elementos que podem ser considerados como essenciais para a compreensão de como se desenvolvia a vida cotidiana do povo de Israel. Aprendemos sobre as formas de moradia, pensamento acerca de várias tecnologias aplicadas ao dia a dia, e até chegarmos à percepção do contraste entre o contexto rural, marca muito característica do povo hebreu, e o contexto urbano, que também hoje, atualmente, é uma marca característica do povo hebreu. E na página 138, a perspectiva bíblica acerca das línguas ou idiomas, que seja, A Bíblia, como livro direcionado por Deus para seres humanos, foi escrita a partir do empenho de mais de 40 autores diferentes, que viveram em épocas diferentes. A maneira de ser escrito um livro que comunicasse as verdades divinas à sociedade humana. Demonstra o quê? A preocupação de Deus em se relacionar com essa humanidade. Sempre frisando, a Bíblia não está aqui para provar que Deus existe. Ela não foi escrita por causa dele, foi escrita por causa de nós, seres humanos. Mas Deus usou de linguagens para se comunicar através desse livro, falando do homem e não provando a sua existência, para contar a história deste homem e a maneira com que ele deve se relacionar com este Deus. Não sei se vocês me compreenderam. No livro de Gênesis, a discussão acerca das línguas que os seres humanos passaram a utilizar iniciou com conflito travado entre os povos e em oposição à determinação divina de se espalhar pela terra após o dilúvio. Essa era a ordem. Após o dilúvio, se espalhem na terra. Conhecemos esse momento de crise entre os povos que passaram a povoar a terra de conflito da Torre de Babel. Gênesis capítulo 11. Eles queriam ficar ali, juntos, nesse caso, Então, nesse evento, vemos que Deus cumpriu o propósito de espalhar os povos da terra através de uma difusão de línguas diferentes na Torre de Babel. Ou seja, o que diz Gênesis capítulo 11, versos 6 e 7? Aqui é o nascedouro de todos os idiomas e dialetos que existem no planeta chamado Terra. Claro que os idiomas, eles são progressivamente adaptados e melhorados. Lembra quando se escrevia farmácia com PH? Quando se escrevia comércio com 2 M's? Ou seja, a língua, elas vão se adequando ao longo do tempo. Olha o que o texto diz. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua, o mesmo idioma. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante, lhes será impossível. O homem podia fazer tudo, falavam a mesma língua. Então venham,
Vamos descer e confundi-los com línguas diferentes para que não consigam mais entender uns aos outros. Este juízo foi providencial para que o povo se espalhasse sobre o planeta Terra e se fundasse e se difundissem todos os idiomas que existem atualmente no planeta.